Eu gostaria de começar a nossa pregação dessa noite, o sermão dessa noite, contando uma historinha. Era uma vez, há alguns anos atrás, talvez uns 22, uns 15 anos, talvez mais, talvez menos, eu me lembro de um menininho que era bastante assustado, se meus pais forem corrigir, meu pai no caso, mas eu acho que eu tinha medo de bastante coisa. Eu nunca fui uma criança tão corajosa, vamos dizer assim. Eu lembro de casos e casos. Uma vez eu me assustei e passei semanas assustado com... Tinha aqueles salgadinhos que vinham com umas figurinhas e era moda. Era aquela figurinha que se você mexia ela mudava, sabe? Parecia que ela era 3D por dentro. Não sei se os irmãos já puderam dar uma olhada numa figurinha dessas. E tinha uns ETzinhos dentro, eu não sei o que eu escutei na escolinha, eu tinha lá uns 6 anos, né? Pronto. Eu morria de medo daquele negócio. Eu não gostava de assistir o filme do Titanic, eu tinha medo do Titanic, eu não sei porquê, se eu tinha medo do navio a chegar perto de casa, não faz o menor sentido. Eu tinha medo da música Vem, do Vineyard, por algum motivo também, eu lembro disso. Criança, né? Crianças muito comumente se assustam com coisas muito nada a ver, né? Vamos dizer assim. Depois que a gente fica adulto, a gente dá risada, a gente tem vergonha de contar, mas de vez em quando a gente quebra a cara e conta numa pregação. Porém, eu lembro que em alguns desses momentos assustado, eu tinha... Era como se um totemzinho, um negocinho ali que me ajudava. Não sei se meu pai vai lembrar. Eu lembro dele no bojinho da Saveira, assim. Era um imã de geladeira, que já tinha perdido o imã, né? Tinha só o plastiquinho, mas era uma biblinha, bonitinha, assim, pequenininha. E se eu não me engano, se não for o texto esse que estava lá naquela biblinha, essa pregação cai por terra. Então, tomara que eu esteja certo. Brincadeira. Era, obviamente, talvez os irmãos se toquem, é uma biblinha, é um imã de geladeira. Que versículo que a gente escolhe para colocar nessa decoração bíblica? Algumas opções são bem possíveis, mas talvez o irmão já saiba. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Eu gostava de ter aquele negócio na minha mão. É claro, meus irmãos, nós não precisamos de objetos para a nossa fé. Mas, da mesma forma como carregar uma Bíblia inteira me dá um arsenal gigantesco, né? Carregar talvez um versículo ou outro no bolso pode não ser o maior dos arsenais, eu posso não estar com o meu inventário completo, né? Mas pelo menos eu estou armado. E pensando nesse salmo, é sobre ele que eu gostaria de falar com você hoje à noite. Um salmo bastante conhecido, que a maioria aqui já o leu. Creio que pessoas que nunca sequer pisaram numa igreja conhecem esse salmo, talvez até de cor, pelo menos os primeiros versículos. Então eu vou pedir para que você abra sua Bíblia hoje no Salmo de número 23. Nós vamos fazer a leitura desse salmo. Eu vou estar lendo com vocês na NVT, a nova versão transformadora. Ela pode ser um pouquinho diferente da sua tradução, mas nós vamos conversar sobre isso hoje. E o Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Para a leitura, eu peço para que você deixe a sua Bíblia aberta hoje. Nós vamos caminhar por esses versículos, versículo por versículo, muitas vezes ideia por ideia que o salmista, no caso, Davi, desenvolve durante esse salmo tão conhecido. Claro, como um salmo conhecido, eu corro o risco aqui hoje de não dizer para você nada de novo. Mas isso não é um risco, é exatamente o que eu pretendo. Eu não quero aqui, amados, apresentar nada novo. O Espírito Santo não me revelou, né, nada novo, mas sim
O Espírito Santo, ele ilumina as nossas mentes. E é interessante como muitas vezes, eu não sei quantos irmãos aqui já leram porções magnânimas da Bíblia, ou até mesmo a Bíblia toda, várias e várias vezes durante a vida. E é interessante que mesmo nós que lemos e conhecemos, como em determinados dias, em determinados momentos, um texto que a gente já leu, ele salta aos nossos olhos. Ele pula, parece, das páginas da Bíblia, agarra as nossas mentes. Isso é o Espírito Santo de Deus, que está iluminando a nossa mente, para que nós enxerguemos as verdades que aquele texto já tem para nos apresentar. Então, que hoje o meu desejo e a minha oração é que esse mesmo Espírito alimente cada coração aqui, o meu e o seu coração, meu irmão. Para expor esse texto, então, nós vamos trabalhar, como eu tenho costumeiramente fazendo, 3 pontos, onde nós vamos dividir esse salmo nos seus versículos e vamos entender as ideias que ele desenvolve. O primeiro desses pontos é o que o pastor oferece às suas ovelhas. E esse ponto ele é apresentado nos versículos 1 até o versículo 3. Então, gostaria de começar com você por o versículo 1. Pode deixar para mim na tela também. O verso mais conhecido: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Um salmo tão conhecido, ele tem variações, muitas. Na minha, e nada me faltará. Talvez a versão mais conhecida, talvez a versão que você irá declamar. Se você não puder abrir a sua Bíblia e lê-la, a NVI traduz como de nada terei falta. O verso tão conhecido, talvez um dos mais famosos da Bíblia, ele nos coloca a principal ideia que vai ser desenvolvida durante todo o salmo. O salmista, Davi no caso, ele está fazendo uma ideia de comparação, ele está nos apresentando uma figura para mostrar os atributos de Deus por meio dessa figura. E a figura, como todos nós podemos ver, é o Senhor como um pastor e nós como ovelhas. O Senhor no texto, a palavra do hebraico, é Jeová, Yavé. Chame da forma como você está acostumado, mas é o próprio nome de Deus que Davi escreve, e nas traduções mais antigas, feitas por João Ferreira de Almeida, é traduzido como Yavé é o meu pastor, e de nada terei falta. No caso, Jeová, ele coloca, porque é o nome próprio de Deus que está escrito ali. A importância que ele dá para essa comparação. A comparação de Deus com o pastor é muito mais rica, às vezes, do que nós conseguimos enxergar a meros olhos. Ela não só traz todo o ideal de cuidado, que nós vamos ler aqui, como, pensando em Davi, ela é até um símbolo da realeza de Deus, da realeza de Yavé, da realeza de Jesus. Por quê? O próprio Davi, quando foi para ser ungido rei, ele foi chamado do campo onde ele pastoreava as suas ovelhas. Davi está muito acostumado com a ideia de um pastor simples, talvez não o primeiro em que é batido os olhos, ele era um menino mirradinho, mas ele está muito acostumado com a ideia de que um simples pastor pode ser um grande rei. Por isso a comparação é riquíssima, serve de maneira perfeita para falar de Deus, o rei que também é pastor de ovelhas. Por outro lado, se o Senhor é um pastor e é o meu pastor, significa que eu sou uma ovelha. Enquanto o pastor ele pode ser levado para a realeza, a ovelha é uma comparação bem humilhante para nós. Porque por mais belo que o animal seja, um símbolo de pureza, ela é justamente isso, porque é um animal frágil. A ovelha é facilmente atacada por predadores. Ela não é tão esperta assim, então ela se perde muito facilmente. Ovelhas precisam de muito cuidado. São animais, por vezes, míopes, que falham em enxergar. Por isso a comparação de Jesus em João 10, praticamente o Salmo 23 do Novo Testamento, quando ele se declara o pastor, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque as ovelhas não enxergam muito bem.
mas pela voz elas podem ouvir. Então, ovelhas são animais frágeis. Essa comparação nos coloca bem para baixo. Mas é justamente porque ela aponta para seres dependentes, como a nossa irmã Alessandra falou aqui. Dependentes, que precisam de um Senhor que seja capaz de suprir as suas necessidades. Animais que por si só não conseguem obter aquilo de que precisam. Na sequência, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ou e nada me faltará. Eu gosto de algumas ideias que são desenvolvidas em outras formas de lermos esse texto. O projeto Sola, uma dupla que compõe, e agora uma banda que compõe canções maravilhosas, ela fez uma música chamada 23, baseada nesse salmo. E ela canta o seguinte: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. É uma compreensão bem mais elaborada daquela que a gente costuma ter ao ler esse salmo. De nada terei falta, parece uma promessa de abundância gigantesca. Porém, na verdade, nada me faltará. Significa muito mais de que nada que você precise, nenhuma necessidade que você tenha e que eu tenha, será negada por nós, por esse pastor. Isso não significa que ele vai atender a todos os nossos caprichos, a todas as nossas vontades. Isso não significa que ele vai nos dar tudo que a gente quer. Porém, isso é maravilhoso, pois diz que, às vezes, até aquilo que nós não sabemos que precisamos. Porque como ovelhas, nós não fazemos a mínima ideia. O pastor sabe e ele provê. Muitas vezes, talvez você nem ficou sabendo quando Deus proveu para a sua vida. Muitas vezes nós podemos nem ter visto, e Deus colocou a sua forte mão sobre as nossas vidas e nos protegeu e nos deu o alimento que precisávamos, e nós nem vimos Ele agir. Porque muitas vezes, mais uma vez, nós mesmos não conhecemos tudo que nós precisamos, mas o pastor sabe. Deus nos abençoa atendendo às nossas necessidades, não aquilo que pode encher somente o nosso ego. Assim o versículo 1 introduz a ideia. E o versículo 2, ele reforça a ideia. Ele reforça a noção de que Deus é um provedor, usando duas figuras. A primeira é os pastos verdejantes. Em verdes pastagens me faz repousar. Ou ele me faz repousar em verdes pastos. O pasto é onde a ovelha se alimenta. Assim, quando ele diz que em verdes pastagens a ovelha encontra o repouso, significa que ali ela encontra aquilo que ela precisa, mais uma vez, para se alimentar. E é interessante que ele diz repouso. É interessante que ele diz de descanso. Essa figura é muito importante. Ela aparece na segunda ideia. E me conduz a águas tranquilas. Locais onde não apenas as ovelhas podiam saciar a sua sede, mas também, de fato, descansar. Parece que o salmista está muito mais preocupado, não só com a provisão física do alimento, da bebida, mas uma provisão mental. Uma provisão psicológica de descanso para a alma, de descanso para aquele que precisa, de poder se tranquilizar, de poder se deitar junto às águas mansas daquele campo. Talvez a provisão de Deus, então, que ele coloca no versículo 1 e reforça no versículo 2, não seja tanto somente a provisão física, embora ela esteja aí, por isso ele cita os pastos verdes. Mas também a ideia de que o pastor provê para a ovelha tranquilidade. A pobre ovelha que não consegue se proteger sozinha, se cuidar sozinha, dar para ela mesma tudo o que ela precisa, ela pode ficar tranquila, porque ela tem um pastor cuidando das suas necessidades. A figura do descanso, então, é muito importante, mais uma vez, meus irmãos, que mostra que a preocupação do pastor não é só te dar tudo o que você necessita, mas também permitir que a sua ovelha descanse, que ela possa relaxar,
Colocar a cabeça no travesseiro à noite. Seguindo para o versículo 3, nós lemos: renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Algumas traduções mais antigas, se os irmãos tiverem em mãos, podem dizer: refrigera a minha alma. E que tradução bonita. Eu gosto dessa tradução, ainda que ela não seja, meus irmãos, a mais adequada, talvez. Ela não está errada. Mas quando a gente olha para o contexto e percebe que o salmista está falando de ovelhas, é estranho que ele cite a alma de uma ovelha. Por isso que, embora essa ideia poética seja tão bela, refrigera a minha alma significa, e as traduções mais atuais, como a NVI e a NVT, trazem essa tradução, renova as minhas forças, restaura-me o vigor. E ora, isso é meio óbvio até. Porque o pastor ofereceu para suas ovelhas tudo o que elas precisavam. A água para saciar a sede, o alimento para que elas se mantivessem saudáveis, o descanso para que elas não precisassem gastar suas forças em vão. Eu imagino que no final desse dia de peregrinação com suas ovelhas, levando elas para os pastos verdes, então depois para as águas tranquilas, elas voltam saltitando, como no sonho de um personagem de desenho, que conta suas ovelhinhas, alegres, com um sorrisão no rosto. Porque elas estão revigoradas, elas tiveram tudo o que elas precisavam. Elas não precisaram se preocupar à toa, porque o pastor deu tudo para elas. Assim, essa ovelha não tem escolha, talvez, senão ter suas energias, ter suas forças, ter sua alma revigorada. Poder dizer que está pronta para acompanhar o pastor por onde quer que ele for. E por isso a segunda figura do versículo 3 é: guia-me nas veredas da justiça. Um caminho certo, uma referência que o salmista faz a um caminho correto a se andar. Mais uma vez, você não vai soltar uma ovelha para que ela ache o caminho de volta para casa. Ela não sabe fazer isso. Ela não consegue, ela pode até conseguir. Mas se a gente entende bem as figuras das ovelhas que estão na Bíblia, a gente não precisa nem entender muita biologia. Já dá para entender que quando a ovelha se perde, se o pastor não sair, deixar as 99 e ir atrás dela, ele nunca mais vai ter 100 ovelhas, a não ser que ele arrume uma nova. Mais uma vez, as ovelhas são praticamente míopes, os sentidos delas são inferiores a outros animais. Assim também somos nós. Conversávamos no último estudo aqui com os jovens de que nós não temos guias muito bons em nosso corpo. Isso por conta, em nossa própria mente, por conta do pecado. Nós somos potencialmente deturpados. Assim, nós temos um potencial gigantesco de seguir o caminho errado, porque o nosso coração não é tão confiável quanto ele poderia ser sem o pecado. Nosso coração pode nos levar para caminhos tortos. Já diz a Bíblia em Jeremias: maldito o homem que confia no homem, no caso, em si mesmo. Porque nós não somos nem para nós mesmos tão boas referências assim. Nós podemos errar. Os nossos sentimentos não são muitas boas referências. Se eu for escutar a minha raiva, provavelmente eu vou meter uma bifa em alguém. Isso não é o melhor caminho. Se eu for escutar os meus sentimentos, eu talvez fique para trás, entristecido e com situações que não necessariamente precisavam me derrotar. Se eu for escutar os desejos do meu coração, talvez eu possa seguir caminhos muito tortuosos. Por isso nós precisamos de uma referência que seja infalível. De uma referência, de um mapa que não seja possível, que ele não se engane nunca. Que ele nunca vai apontar o caminho errado. É impossível falhar com esse mapa em mãos. E esse mapa é a nossa Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é a verdade, ela é a luz que ilumina os meus passos. Ela é a referência. Nós temos um privilégio muito grande, irmãos. Quantas pessoas podem dizer que tem algo com a Bíblia em suas mãos hoje? Com tantas ideologias que há no mundo, com tantas religiões, quantas podem dizer que tem
um livro sagrado que é infalível, que não erra, que não mente, que nunca aponta a direção errada. Se ele diz que algo te faz mal, pode ter certeza, faz mal. Se diz que algo é o melhor caminho, pode ter certeza, é. Quantas pessoas têm esse privilégio, mas nós temos. Além de tudo, as veredas da justiça, os caminhos da verdade, podem referenciar o próprio Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Assim nós temos, irmãos, um critério perfeito para que nós possamos tomar decisões. Isso é algo maravilhoso e um privilégio, mais uma vez, que nós ganhamos de Deus, ter Ele ao nosso lado, para não deixar que a gente, a ovelhinha coitada, né, ela comece a andar pelo caminho errado. Por fim, ele termina dizendo, por amor de seu nome. Ou como diz a NVT, eu gosto dessa tradução, assim ele honra o seu nome. Tudo que nós falamos até agora, dos versos 1 a 3, o salmista termina dizendo, é dessa forma que o pastor dá honra ao seu próprio nome. E é por isso que Deus faz essas coisas. É por isso que o pastor faz. Porque se ele é um pastor desleixado, que deixa suas ovelhas no deserto para morrer, que honra ele tem. Que motivo de glória merece esse pastor? Que parabéns ele merece? Que cumprimento, que aperto de mão? Ele não merece nada. Porque as ovelhas que estavam ao seu cuidado estavam morrendo. Mas o nosso pastor não é assim. Ele honra o seu próprio nome, por amor a Ele mesmo. Ele reúne todos esses atributos, justiça, honra, amor, fidelidade às suas ovelhas. Ele não as abandona ao relento, Ele não esquece delas, Ele não deixa faltar nada no aprisco das ovelhas. Porque antes de mais nada, não porque suas ovelhas merecem algo, não porque elas são premiadas, não porque elas têm um selo atrás delas simplesmente, mas porque Ele honra o seu nome. Ele dá glória ao seu próprio nome. O amor, o cuidado que Ele tem com as ovelhas reflete os seus próprios atributos. Deus é Deus, porque Ele mesmo honra a si mesmo e se declara o próprio Deus. É motivo de honra para esse pastor, o cuidado que ele tem com suas ovelhas. Assim, dos versículos 1 a 3, então, mais uma vez, nós vimos o que o pastor oferece às suas ovelhas. Oferece a proteção, oferece aquilo que elas precisam, oferece um caminho seguro para que elas andem, oferece descanso. Nos próximos versículos, 4 e 5, do que o pastor protege as suas ovelhas. Eu gostaria de falar com você agora. O que o pastor precisa defender para que não alcance as suas ovelhas? O versículo 4, então, apresenta a primeira ideia. O escuro vale da morte. Algumas traduções mais antigas vão variar esse comecinho. Algumas vão dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, outras, mesmo quando eu andar. E eu tenho uma preferência muito grande por essa segunda. Porque a primeira, ela mostra uma possibilidade. Ainda que eu ande, né? Se eu andar. Mas a segunda, mesmo quando eu andar. É uma certeza. Eu vou passar por vales da sombra da morte. Muitos compreendem essa ideia desse versículo como sendo a própria morte em si. O vale da sombra da morte é o fim inevitável de todo ser humano. E essa não é uma ideia errada. Não compromete o texto enxergarmos dessa forma. Porém, a figura ela é muito maior se nós formos olhar. Que aponta não só para o fim último, mas também para tempos de dificuldade na caminhada que temos na vida. Para vales escuros que vão assustar muito a ovelha que já não enxerga direito. Que já não tem o melhor senso de direção. Para ela, o vale é muito mais escuro.
Essa passagem, para quem lia na época, fazia muito sentido. As ravinas da Palestina, local onde se refere o texto, eram assim, cheias de feras, profundas, pedregosas, assustadoras, cheias de perigos, escuras. Isso era comum na Palestina. Assim, poderia ser inevitável que o pastor tivesse que caminhar com as suas ovelhas por meio de locais que podem ser assustadores, que podem nos encher de medo. Às vezes esse medo pode ser até irracional, mas nós somos ovelhas, não enxergamos direito. Não dá para saber se aquilo que a gente está assustado é de fato algo que deveria nos assustar. Nós não vemos o quadro todo. Muitas coisas na vida são assustadoras. Nós falamos hoje e oramos por tantas situações. Eu penso nesse menino tão novo, Francisco. Talvez ele possa estar agora muito assustado com a sua saúde. Porém, o salmista, ele revela, e eu não quero me alongar muito no medo, porque o salmista já segue com uma verdade gloriosa, maravilhosa, muito maior que qualquer vale escuro. Não há motivos para temer. Não temerei perigo algum. Por mais que eu não enxergue o fundo do poço, por mais que eu não enxergue aonde essa situação vai me levar, eu não sei qual é o dia de amanhã, tu estás comigo. Tu estás ao meu lado. Alguns vão dizer que aqui o salmista já até mudou de figura. E ele já não está mais falando de um pastor com a sua ovelha, mas também de um amigo que caminha ao lado. De um companheiro que está sempre a postos. Não há motivo para temer, porque a ovelha não passa pelo vale sozinha. Nunca. Por amor ao seu nome, esse pastor nunca vai permitir que ela ande sozinha pelos caminhos perigosos. E ele completa dizendo que a vara e o cajado desse pastor são motivo de proteção para ele. Essas duas figuras, a vara e o cajado, em alguns o bordão, era utilizado a primeira figura, a vara, para afugentar animais selvagens. Então esse pastor tem o poder, e ele tem um objeto em suas mãos, que ele vai usar para afastar qualquer inimigo. Qualquer flecha que voe de dia, qualquer mal que assole à noite, esse pastor tem a sua vara, e ele está pronto para defender as suas ovelhas, de qualquer presa, de qualquer predador. De qualquer lobo que ande sedento e voraz, um leão que ruge em volta das suas ovelhas. Porém, o cajado já serve para proteger a ovelha dela mesma. Enquanto o bordão, a vara, afugentava os inimigos, o cajado era para corrigir o caminho. Assim também a repreensão de Deus, muitas vezes, vai nos proteger de possíveis falhas no trajeto. Mais uma vez, as minhas referências internas por mim mesmo não são muito boas. Muito boas. Somos ovelhas, eu sou uma ovelha. E pode ser que no meio do caminho eu comece a caminhar para outros lados. Graças a Deus que Ele possui um cajado. E nesse momento Ele não vai permitir que eu me desvie. Ele não vai permitir que eu fuja dos seus caminhos. Aleluia a Deus. Por isso, até a repreensão de Deus é motivo de glória, porque assim Ele nos protege de nós mesmos. O versículo 5, que vai terminar então a nossa ideia do que o pastor protege as suas ovelhas, ele pode indicar, por causa da figura do banquete, agora ele começa: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. E eu não sei vocês, irmãos, mas embora seja difícil eu imaginar uma ovelhinha sentada e comportada à mesa, eu quero seguir essa ideia, eu quero continuar falando de ovelhas, mesmo que talvez o que o autor está fazendo aqui, o que Davi está fazendo, é mais uma vez trocando a figura, e agora apresentando o Senhor como um anfitrião, um dono de casa, que recebe uma pessoa amada.
preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. E depois, a honra, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. No contexto hebraico, judaico, essa unção com óleo na cabeça de um convidado, o cálice cheio, representava uma grande honra. É literalmente o autor da casa dispondo honras, chamando seu convidado de alguém importante para ele. É praticamente, ele está mimando aqui essa ovelha, ele está mimando o seu convidado praticamente. Ele está dando para ele todas as honrarias, tratando-o como alguém especial. Assim o pastor trata as suas ovelhas como especiais diante dos inimigos. Não se enganem, irmãos, temos muitos inimigos ao redor. Não falo de pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra potestades, contra o inimigo, contra o maligno, contra o próprio diabo. E eu gosto de uma ideia que o pastor Iago Martins apresenta em seu sermão, A Fé num Caco de Telha, onde ele prega em Jó, capítulo 2. E ele lembra, e eu quis referenciá-lo aqui porque eu vi essa ideia e achei magnífica quando ele disse: Jó estava sentado no chão, cheio de feridas purulentas em seu corpo, raspando um caco de telha em seu corpo. Sua própria mulher dizia para ele: Jó, abandona esse Deus e morre. Seus próprios amigos que viriam depois tentariam convencê-lo que aquilo não passava de culpa dele. Porém, enquanto esse cenário acontecia na terra, Deus estava no céu, dizendo o seguinte para Satanás: viste o meu servo Jó? Má, coloca para mim, Jó 2, versículo 3. Eu gostaria de ler esse texto junto com os irmãos. Jó 2, versículo 3, diz assim, pode deixar. Marquei, né, meu? Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Pode voltar para Salmos 23, versículo 5. Vocês viram, irmãos, o cálice derramando sobre Jó? A honra maior, que honra é maior que ter o próprio Deus testemunhando da sua vida diante de Satanás? Que honra maior é para nós termos isso? Por isso tomemos cuidado com os caminhos, irmãos. Porque Deus pode tanto nos honrar diante de Satanás, como pode nem olhar para nós. Portanto, cuidemos para que estejamos assentados à mesa desse anfitrião e não em outro lugar, porque é ali, é nessa mesa que ele unge nossas cabeças com óleos, é nessa mesa que ele faz transbordar os nossos cálices. Que figura maravilhosa essa, eu gostaria de lembrá-la para sempre, de talvez em momentos de vale da sombra da morte, lembrar que enquanto talvez a minha fé esteja toda num caco de telha e todos ao redor talvez não estejam a vendo, Deus testemunha de nossas vidas. Que Ele possa dizer o mesmo da sua vida, meu irmão, e da minha também. Nosso terceiro ponto, então, terminamos aqui esses 2 versículos do que o pastor protege suas ovelhas, então, dos inimigos, dos caminhos maus, dos perigos do trajeto. Versículo 6, o nosso último: onde o pastor leva as suas ovelhas. Quando lemos esse versículo, nós podemos entender o seguinte, da versão, até buscando nos originais: bondade e misericórdia, bondade e fidelidade. Eu gosto da tradução, a NVT diz bondade e amor.
A leitura desse versículo significa literalmente que a bondade e a misericórdia de Deus não vão só caminhar do seu lado, não, mas elas vão correr a toda velocidade, aonde quer que você se encontre. Aonde quer que a ovelha desse pastor esteja. Ela pode, por perdão, a ovelha, picar a mula e sair correndo. Não tem problema. Bondade e misericórdia vão atrás. Onde ela estiver, aonde o pastor caminhar com essa ovelha, bondade e misericórdia correrão a toda velocidade atrás dessa ovelha. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala uma compreensão desse texto que é maravilhosa, tratando mais uma vez como bondade e misericórdia, ou bondade e fidelidade. Bondade é aquilo que Deus te dá e você não merece, diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Deus te dá todo o amor, Deus te dá toda a provisão, mesmo que nós não mereçamos, mesmo que o pecado nos faça ser ovelhas rebeldes a Deus. Ele ainda assim entrega a graça, Ele entrega o seu Filho. Nós não merecemos isso. E a misericórdia é aquilo que você merece, que eu mereço, mas Deus não dá para a gente. Nós merecemos ira. Nós merecíamos punição, nós merecíamos o inferno. Porém, Deus não deu isso para nós. Ele mudou o caminho. E assim como nós cantamos hoje, que glória, o dia em que Deus abriu os nossos olhos para ver Jesus Cristo na cruz. E assim Ele deixou de nos dar a ira que nós merecíamos, aplicou ela no Filho e nos deu aquilo que nós não merecíamos, que era a sua graça, era o seu amor, era o sangue do seu Filho derramado na cruz. Que maravilha é sabermos disso. Isso não significa, naturalmente, amados, que todos na sua vida te tratarão com bondade, com amor e com misericórdia. Talvez a grande promessa da Bíblia para nós como cristãos é que talvez sejamos muito odiados. Sofreremos muito, às vezes, nas mãos de outras pessoas que não entenderão aquilo que estamos fazendo, que não aceitarão as palavras de Cristo, que nos odiarão porque odiaram ao próprio Jesus. Porém, essa graça e essa misericórdia, essa bondade e essa fidelidade, esse amor, não são dos homens, mas são de Deus. E glória a Deus por isso, porque o nosso amor, a nossa misericórdia são ínfimos, perto daquilo que Deus pode nos oferecer e oferece. São muito pequenos. A segunda metade do versículo, então, agora, todos os dias de minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, diz a NVI. A NVT diz, e viverei na casa do Senhor para sempre, assim como a Nova Almeida atualizada. Esse versículo várias vezes foi traduzido dessas duas formas, voltarei à casa do Senhor, ou viverei na casa do Senhor para todo sempre. Embora não haja consenso em qual é a melhor tradução, as duas são ideias maravilhosas para nós hoje. Porque a primeira tradução, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, significa que agora que o salmista sabe tudo isso sobre Deus, de que ele enxergou esse pastor maravilhoso, que o dá bondade, misericórdia, graça, que supre as suas necessidades, que o protege de tudo, agora, todos os dias, ele voltará, enquanto ele viver, para a casa do Senhor, para adorá-lo, para lembrar disso, para apresentar o seu sacrifício de louvor a Deus, para dizer a Deus, para agradecê-lo, para nunca se esquecer daquilo que Deus é capaz de fazer. Ele nunca mais vai deixar de estar com os pés na casa do Senhor. E isso é importante, porque ele não diz simplesmente presença do Senhor, mas casa do Senhor. Irmãos, igreja é importante. A casa do Senhor é importante para isso. Não tira o mérito de nós irmos à habitação de Deus nos céus todos os dias dentro de nossos próprios lares, mas a casa do Senhor é o lugar para onde a sua ovelha está indo, sendo levada pelo seu pastor.
E a segunda ideia da segunda tradução, que diz, e viverei na casa do Senhor para todo sempre, é maravilhosa também, pois nos lembra que Jesus um dia prometeu para os seus discípulos que iria preparar um lugar. O pastor foi aos céus e está preparando um aprisco novo, maravilhoso. E lá não há mais vale da sombra da morte. Lá só há os pastos verdes. Lá só há as águas tranquilas do rio da vida. Não há mais morte, nem dor, nem choro. Para sempre, é o que Jesus diz em João 10, versículos 27 e 28. Você não precisa abrir, mas eu quero ler para você. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Ninguém arranca uma ovelha das mãos desse pastor. Eu gostaria de, para encerrar essa palavra, te dar 3 aplicações hoje. Daquilo que nós lemos, nós compreendemos o texto, passeamos pelas verdades que estão ali ditas. E as 3 aplicações, meus irmãos, rapidamente. A primeira, não se desespere. Quando Jesus, no seu sermão, ensina sobre dinheiro e bens, lá em Lucas 12, e nós conhecemos esse sermão, ele é famoso, onde Jesus diz, se os pássaros do céu se preocupam com aquilo que eles têm que comer, ou se o lírio do campo se preocupa com aquilo que ele tem que vestir. Quando Jesus diz isso, ele já sabe a resposta, não, porque o Senhor providencia tudo aquilo que esses pássaros precisam, tudo aquilo que esse lírio precisa. A figura do lírio é ainda mais interessante, porque é uma planta. E como nós vimos hoje, Deus se preocupa em embelezar a natureza, mesmo que, vamos dizer assim, Ele não precisasse. Tem muito bicho por aí que, infelizmente, eles são feios, coitados, mas eles cumprem o seu papel. Né? Tem uns bichinhos aí, principalmente inseto, que misericórdia, eu detesto. Mas Deus se preocupou em deixar, às vezes, as coisas estão lá paradinhas, uma plantinha linda aos olhos. Ele se preocupou em deixar a sua marca na natureza, como nós vemos hoje, porque Ele não se preocuparia conosco. Mas Jesus, Ele parece muito mais preocupado em não só te ensinar isso, mas, mais uma vez, Ele parece muito preocupado com o descanso. Porque Ele várias vezes repete durante esse sermão, que mais uma vez está lá em Lucas 12, você não precisa abrir, sobre não se preocupem. É o que ele diz várias e várias vezes. Assim, então, nós podemos entender que o nada faltará, que nós lemos hoje, não é apenas uma promessa de que Deus vai cuidar de tudo aquilo que você precisa materialmente, mas, mais uma vez, de que Ele vai cuidar da sua mente. De que Ele vai te dar e que Ele pode te dar descanso. Pode ser que não pareça, pode ser que as contas lá em casa não fechem onde eu gostaria que elas fechassem. Mas glória a Deus, se elas fecham e você ainda tem tudo o que você precisa. Você pode não ter tudo o que você queria. Eu não tenho um videogame de última geração, embora eu quase não jogo, mas eu tenho tudo o que eu preciso. E eu creio pela fé que você hoje pode dizer a mesma coisa. Por mais dificuldades que possam aparecer, você chega em sua casa e você consegue olhar para Deus e ver que você tem tudo o que você precisa. E que você pode, por mais que a situação esteja complicada, e eu digo isso pela fé, meu irmão, eu digo isso para mim mesmo também, coloca a sua cabeça no travesseiro e descansa, não fica desesperado. Mais uma vez, eu não estou dizendo isso para vocês, eu estou dizendo isso para mim, mais do que para vocês. Porque eu não alcancei nada disso com perfeição, como Paulo disse, mas eu estou caminhando. E assim estamos nós. Então, que quando a situação ficar complicada, nós saibamos disso, que existe uma paz, um cuidado psicológico, uma tranquilidade que é incomparável quando nós temos Jesus. Quando nós recebemos Jesus pela fé, nós podemos ficar tranquilos no olhar desse pastor sobre nós, como nós cantamos hoje, a paz para encher os nossos corações e para que possamos seguir pelas veredas da justiça saciados.
Mais uma pergunta, irmãos: e se os problemas vierem mesmo assim? E se continuarmos passando por dificuldades? E se o vale da sombra da morte de repente surgir? Não tenha medo. É a segunda aplicação que eu dou para você hoje. Tem uma música do Paulo César Baruch chamada Tua Forte Mão, que diz assim: se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Existem momentos na nossa vida em que, assim como eu contei no começo dessa palavra sobre mim mesmo, sentimos medo, nos sentimos sozinhos. Isso é normal. Por várias vezes Deus fica em silêncio de propósito. E nós nos sentimos, parece que o pastor que prometeu que estaria aos nossos lados não está mais lá, mas ainda que a minha alma tema, ainda que o meu coração não veja esse cuidado, eu quero confiar. E um passo importante para que nós possamos fazer isso é saber admitir quando temos medo. É saber chegar para Deus, como vários salmistas fizeram, e lamentar diante de Deus. E admitir para Ele, estamos com medo. Talvez não seja tão inteligente assim ter a audácia de sair do barco na tempestade e querer caminhar sobre as águas. Porque talvez nós vamos afundar. As ondas vão nos assustar. E onde foi o orgulho da fé? Talvez seja muito melhor clamar a Jesus por socorro, acordá-lo de dentro do barco. Porque mesmo que isso não seja uma demonstração tão grande de força, ele vai se levantar e ele vai acalmar as ondas. Mais uma vez, pela fé eu quero dizer isso para você e para mim também. Que quando nós clamarmos, Ele vai ouvir. Que quando nós formos fracos, Ele nos fará forte, assim como Paulo disse. Quando estivermos nas cadeias, vamos ter a coragem de clamar e de cantar louvores. Porque quem sabe é isso que Ele não está guardando para quebrar essas cadeias e nos libertar. Nós somos simples ovelhas fracas, essa é a mensagem do Salmo. E precisamos entender isso para que possamos confiar muito mais no amor de Deus. É quando nos humilhamos. Nós cantamos também, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar tudo aquilo que me custar, tu inclinarás os meus ouvidos, os teus ouvidos ao meu clamor. Terceira aplicação para você hoje, meu irmão: não deixe de louvar. Mais uma vez, aquela primeira interpretação do versículo 3 é certeira em dizer que nós precisamos continuamente estar aqui. Não só em nossas casas louvando, não só em nossas casas nos lembrando, mas estarmos aqui uns com os outros, para que as ovelhas juntas sejam cuidadas por esse pastor e sejam fortalecidas. Um rebanho é muito mais forte quando está unido. O Salmo 100, eu gostaria de ler ele com você, mas você pode colocar para mim também, tá? Ele diz o seguinte: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Pastoreio significa louvor das ovelhas. Pastoreio de Deus significa que louvamos. E entramos por suas portas, o versículo 4, as portas do seu templo, com ações de graças. E em seus pátios, nos pátios da casa do Senhor, com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E a sua fidelidade por todas as gerações. Louve ao Senhor, meu irmão. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Vem à igreja. Como a Alessandra disse que gosta muito, ouça os testemunhos. Veja o que as pessoas dizem do que Deus pode fazer na sua vida e receba pela fé. Louve pela fé. A última aplicação, meu irmão.
Há mais uma música que eu quero citar, de João Alexandre, que chama Você Pode Ter. E ela diz assim: você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. O primeiro versículo desse texto, ele coloca uma condição. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então, aqueles de quem o Senhor não é pastor, aqueles que não têm o Senhor como seu guia, como seu dono, infelizmente, essas promessas e essas verdades não se aplicam a eles. Não adianta saber que Deus existe. Não adianta saber que Jesus fez alguma coisa 2000 anos atrás que eu não sei direito o que. Eu preciso recebê-lo. Eu preciso me permitir ser encontrado por Ele quando eu estiver perdido. Essa é a condição. Essas promessas, essas coisas que nós prometemos, não são exclusivas nossas. Talvez você conheça alguém que nunca pisou numa igreja, que nunca reconheceu a Deus, mas a vida dele talvez é melhor do que a sua. Salmistas passaram por isso também. Eu perdi a conta de quantas vezes eu li na Bíblia. Por que o ímpio prevalece tanto e eu estou aqui nesse meu pé de meia furada? Mas assim é a vida. Essas coisas não são exclusivas nossas, mas elas são bem melhores para nós, porque nós temos um pastor. Infelizmente, as ovelhas que andam lá fora, sozinhas, podem até dar a sorte de não cair no vale da sombra da morte. Podem até dar a sorte de conseguir fugir dos inimigos, mas eu me pergunto, até quando? Até quando essa ovelha não vai pisar num buraco e quebrar a sua pata? Até quando ela ficará salva dos lobos que querem a devorar? Por isso hoje que nós possamos olhar para as nossas vidas e que aquele que hoje percebe que precisa clamar ao pastor para que o encontre, saiba disso, meu irmão. Se você nunca o fez, saiba que o pastor largou as suas 99 ovelhas e ele está por aí, rondando essas planícies tão complicadas, procurando você, procurando a sua alma, chamando por sua ovelha. Permita-se ser achado, dê aquele berro, grite por socorro, o pastor vai te ouvir. E eu tenho certeza, pela fé, de que você sentirá, de que você conhecerá as coisas que foram ditas aqui. De que você receberá aquilo que foi dito aqui. Eu não digo isso por mim mesmo, mas eu digo porque, mais uma vez, essa é a palavra de Deus infalível. E se eu não tiver fé nessas coisas, então é melhor que eu desça daqui. Eu creio. Eu creio. Então chame pelo pastor, grite por ele, perceba se não é um caminho mau que você precisa se desviar e voltar para os braços do pastor, para as veredas da justiça. Saiba que quando você fizer isso, ele te carregará nos braços, chamará todos os seus amigos no céu e dará uma festa, como diz a Bíblia, porque ele encontrou aquela que havia se perdido. Que Deus abençoe então as nossas vidas, amados irmãos, e que possamos pela fé, mais uma vez, receber tais verdades, que quando o medo vier, o afastemos. Se o desespero vier, descanse. Você está nos braços do bom pastor.